Entrar direto na palavra, e hoje é um dia de bênçãos. 3 coisas para quem quer vencer. Primeiro, nós vamos para Josué, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos para amanhã. O Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer fazer que Deus faça maravilhas este ano na sua vida? Santifica a sua vida. Mas o que é santificar, pastor Jaime? Santificar é pautar a sua vida nas Escrituras. É pautar suas emoções, seus desejos, suas vontades, seu querer, seu agir, tudo na palavra de Deus. Isso é santidade. Santidade não é você abaixar a cabeça e não falar com mais ninguém, porque eu estou me santificando, você está ficando maluco. É verdade. Santidade é você ver normalmente, mas sempre pautado nas Escrituras. Aí ele diz: o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não tem outro jeito. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, que é Hebreus 12, 14. Então toda pessoa que quer realmente isso tem que tomar essa posição. João 17, 17, ele diz: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é verdade. Então, está aqui o primeiro ponto. Aí nós vamos para o segundo, é o livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, chamado quarto grande profeta. Primeiro é Isaías, Jeremias, que tem 2 livros, Ezequiel e Daniel. Capítulo 1, versículo 8. Vamos chegar lá. Ele diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A história de Daniel é muito linda. Ele saiu do seu país ainda garoto, foi levado para um outro país como escravo, um prisioneiro. Mas chegou lá, ele foi escolhido para servir a Nabucodonosor no palácio dele. Só que ele teria que ser preparado. E fazendo parte dessa preparação, durante 3 anos, ele teria que comer a comida designada pelo rei e a bebida designada pelo rei. Ele poderia dizer: estou com tudo e não estou prosa, porque sendo um prisioneiro, vou servir ao rei adversário, mas no palácio, mas vou comer a comida do rei, vou beber a bebida do rei. Não. Havia alguma coisa ali que não estava em comunhão com a palavra de Deus. Então ele colocou no seu coração não se contaminar. Você quer vencer também? Coloque no seu coração: eu não vou me contaminar. Há muitos prazeres que o mundo oferece que não são, vamos dizer assim, legais ou espirituais, legais de acordo com a lei. Porque tem coisa que é legal, e eu vou pegar uma cola aí do que falam lá fora. Nem tudo que é legal, então, nem tudo que é legal vamos dizer, é espiritual, moral, mas para nós é espiritual. Então, nem tudo que é legal é moral. E nem tudo que é legal é espiritual. Quer dizer, nem tudo que está dentro da lei eu posso fazer porque não está de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, lá fora o homem pode casar, descasar, casar, descasar, casar, descasar, quantas vezes quiser. É legal, mas não é moral, não é espiritual no caso. Lá fora o homem pode vender pinga, dá um dia, mas não é espiritual. Bem, só para você entender. Então, se você quer vencer, tem que tomar essa posição. Eu vou andar de acordo com a palavra. Eu não vou me contaminar com os prazeres, quer dizer, com o vinho do rei, com a comida do rei, com o que está nesse mundo, eu não vou me contaminar. Por quê? Porque eu sou seguidor do Senhor. E valeu para Daniel, valeu, pessoal. Esse Daniel ganhou capacidade de interpretar sonhos. Isso fez ele ficar entre os grandes. Esse Daniel, ele foi jogado na cova dos leões por inveja de uns homens que viram que ele crescia e não tinham como acusá-lo. E por inveja inventaram uma história lá, uma coisa, mas ele não feriu a palavra de Deus, nem afrontou o rei. Porque houve um decreto assinado feito por uns homens, que o rei acabou assinando, induzido por eles, que nenhum homem poderia fazer uma petição a nenhum rei, a nenhum homem, nem a nenhum Deus, a não ser ao rei Dari. E o rei assinou, sem maldade, mas era uma armadilha. Porque primeiro que foi mentira, que Daniel não estava presente. Daniel era um dos príncipes, e eles não estavam. Ele disse: olha, o rei, pareceu bem a nós, príncipes, a todos nós e a todos os presidentes e os governadores, que vamos editar um decreto aqui, o senhor vai assinar, que nos espaço de 30 dias, ninguém vai poder fazer petição a nenhum Deus, nem a nenhum homem, a não ser a ti. Eu falei: mas para que isso? Não foi entre nós, tá bom, assinou, não podia ser revogado.
Daniel foi jogado na cova dos leões, mas nós sabemos o que aconteceu. Deus enviou o seu anjo. Por quê? Porque ele honrou a Deus. Honre o Senhor, Deus, eu não vou me contaminar. E quando surgir a cova dos leões, Deus vai estar contigo lá. Pode ter fé, se passares pelo fogo, eu contigo estarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Então é bonito. E o terceiro é Novo Testamento agora. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui você vai ver que tem um problema demonstrativo. O que ele está demonstrando para nós, entenda bem, que existe um catálogo de coisas que estão aqui antes, é só você ler no capítulo 6, e inclui principalmente a vida material. Todas essas coisas serão acrescentadas se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, viver de acordo com a sua lei. Então, as três coisas: santifique, não se contamine, dê primazia à palavra de Deus, você vai crescer. Você vai ser uma bênção, você vai ver como é bom confiar no Senhor. Mas tem as três coisas, não esqueça: santifique, entenda, não se contamine e dê primazia, dê ao Senhor o primeiro lugar na sua vida. Você vai ver como é bom ser do Senhor. No Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, mostra o que faz isso aqui. 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso aqui é claro que estamos falando da Nova Jerusalém, mas entenda bem, ninguém entra nas bênçãos de Deus, do reino de Deus, no esconderijo do Altíssimo, se a pessoa, irmão, tem coisa que contamina, se ela comete abominação e tem mentira, não entra. Já ouviu o Paulo Fernandes canta: pecado, estou fora. Mentira, estou fora. Não, mas todo mundo faz. Não entre. A Bíblia diz aqui claramente para nós: você vai ficar de fora. Você não está agindo de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus. Deus não vai poder te agir. Um pouquinho mais, vamos para agora Tiago capítulo 3. Isso aqui eu vou falar mais na segunda parte, mas vou dar uma entrada aqui rápido. Capítulo 3, versículo 6, diz: a língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O que é isso, pastor Jaime? Tome cuidado com as suas palavras. Elas podem te tirar da santidade, elas podem contaminar você e podem fazer você perder a bênção. Então é muito importante você tomar cuidado. Quem entende, se santifica, quem não se contamina e quem realmente busca primeiro o reino de Deus, ele toma cuidado com as suas palavras. Ele não pode se contaminar com elas. Mas não é só com as palavras, não. Também com os pensamentos. Vamos aqui agora para Mateus capítulo 9. Isso aqui você conhece bem. Só falando o que é santidade. Onde você não pode se contaminar. Mateus 9. Diz: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: você vai mostrar sua fé para ninguém, o próprio Senhor vai ver. Ele vê: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Irmão, a santidade não vai ser mostrada só aos homens, mas é principalmente a Deus. Pensamento, ninguém conhece meus pensamentos, nem eu conheço os seus, mas Deus conhece. Se você quer vencer, santifique os seus pensamentos. Não deixe eles te contaminarem.
Não deixem, entenda bem, com que ele simplesmente mostre pelos seus pensamentos que ninguém vai ver, mas Deus vê. Que você pode dizer de boca para fora que busca primeiro o reino de Deus, mas Deus conhece seus pensamentos. E sabe que seus pensamentos são outros. Não é o reino de Deus, é o seu reino. Hoje eu falar com o pastor Hilton a respeito do ministério, né? Então, Deus conhece tudo. Se eu estou buscando o meu reino ou o reino de Deus. Se eu estou aqui fazendo, entenda bem, a favor do meu reino ou é o reino de Deus. Nós temos que tomar cuidado. E muita gente se contamina. Muita gente está se perdendo por causa disso. Mas tem mais, eu não posso parar aqui. Mateus capítulo 5. Cuidado com os seus olhos. Capítulo 5, versículo 28. Mas isso aqui é só, pessoal, uma introdução. Isso aqui é bem vasto o entendimento. Diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Não deixe teus olhos te traírem, não. Deus conhece. Porque você pode estar olhando e dizer, não, mas não tive intenção. Mas Deus sabe a intenção do coração. Mas não é só cobiçar a mulher ou a mulher cobiçar um homem. É cobiçar qualquer coisa do próximo. Lembra disso? Quando todo mundo fala assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Já leu? Ele fala no Êxodo 20, ele fala só disso. Fala do boi do teu. O que é o boi? A fonte de renda. O cargo, né? Cobiçar não pode de maneira alguma. Cuidado para você não se perder. O que estamos vendo? Santidade, entenda, ela vem quando você propõe no seu coração não se contaminar e coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, se o que eu desejo, o que está no meu coração, que eu adquiro pelos meus olhos ou com as minhas palavras, não, eu vou me perder. Eu tenho que dar sempre primazia à palavra de Deus. Claro que tem muita coisa aqui que não dá para falar tudo para você. Só o último versículo agora, Números, vamos lá, no capítulo 13, versículo 32. A tradução aqui diz assim: e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Então eles se contaminaram pelos olhos. Mas tem uma coisa que eu quero falar agora. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak. Anak quer dizer pescoço grande, descendente do gigante. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e levantaram a sua voz, e os povos chorou naquela mesma noite, porque eles se contaminaram. Eles viram o gigante? Não, eles ouviram. Cuidado com seus ouvidos, não se contamine com seus olhos, com a sua boca, entenda bem, com seus ouvidos. Tome uma posição séria, o que eu vou me santificar, eu não vou me contaminar, eu sempre vou dar a palavra de Deus o primeiro lugar. Afinal de contas, eu ando por fé e não por vista. O que eu vejo me assusta, o que eu vejo me amedronta, o que eu ouço me apavora, mas o que Deus diz me fortalece. Fique com aquilo que Deus diz.